demais deputados e também aqueles que nos assistem pela TV Alerj e também pelo canal do YouTube. Primeiramente, gostaria aqui de uma saudação aos 5 parlamentares que hoje deixam a Assembleia Legislativa. Também cheguei não muito tempo e pelo pouco tempo que tive contato com os senhores, foi um momento bom, um momento de aprendizado, um momento de nós trocarmos algumas experiências. Por alguns momentos também participei juntamente com o deputado Serginho, na Comissão de Educação, debatemos junto, ali sob a presidência do nobre deputado Flávio Serafini. Então, foi muito bom a convivência com Vossa Excelências. E espero que, em próxima oportunidade, talvez não em muito tempo, possam retornar a esta casa. Quem sabe até mês que vem, ou daqui a 2 meses, ou daqui a uma semana. Essa é a nossa experiência e é por isso que eu torço. Em relação à portaria 171, lá do Corpo de Bombeiros, eu fui militar durante... Sou militar, mas estive na ativa durante 31 anos. Eu peguei grande parte do meu período militar, eu não tinha acesso à rede social, até porque as redes sociais elas não existiam. A primeira rede foi o Orkut, não durou muito tempo e logo morreu. E depois veio o Facebook e outras. Então, nós não tínhamos muito acesso às redes sociais pelas suas inexistências. Mas os regulamentos militares sempre foram muito exigentes no que diz respeito à manifestação pública dos militares. Assim como nas Forças Armadas e também nas Forças Estaduais, os militares sempre são orientados a não criticarem atos dos seus superiores hierárquicos. Então, nós somos ensinados a isso. Todavia, pelo período que eu passei na ativa nas Forças Armadas, eu nunca li um documento semelhante a este que foi feito pelo Corpo de Bombeiros aqui no Rio, proibindo que militares das Forças Armadas, no meu caso do Exército, compartilhassem informações, ou seja, uma verdadeira arapongagem nas redes sociais dos militares. Isto nunca existiu. Não que as Forças Armadas ignorassem isso, mas desde que o militar ele não esteja ali fazendo críticas à instituição, fazendo críticas a atos dos seus superiores hierárquicos ou disseminando boatos ou algum outro tipo de assunto que venha colidir com o interesse da força, no caso do Exército Brasileiro. Por exemplo, se eu escrever, até hoje na reserva, se eu escrever alguma coisa que seja entendido como ofensa ao comando do Exército, a algum superior meu, ou alguma informação que esteja indo contra as autoridades superiores e aquilo for printado e mandado para a organização, para onde eu estou vinculado, certamente vai ser aberta uma sindicância para verificar por que eu emiti aquele tipo de informação, sendo que determinadas informações devem vir de cima. Então, é um absurdo essa portaria do Corpo de Bombeiro que proíbe os militares do Corpo de Bombeiro a compartilharem informações, sejam elas políticas ou não, em suas redes sociais e até tecerem comentários. Porque uma coisa é um soldado do Corpo de Bombeiro, um subtenente do Corpo de Bombeiro, ir lá para a rede social e escrever no seu Facebook, no seu Twitter ou no seu Instagram algo ofensivo, desrespeitoso ao comando do bombeiro ou algum oficial ou mesmo alguém hierarquicamente superior a ele nas redes sociais. Aí sim estará passivo de punição, por falta de respeito. Mas agora, fazer comentário político sem emitir a informação, sem emitir o comentário, sem escrever ali como um militar, como um sargento. Eu, sargento do Corpo de Bombeiro, entendo
que essa situação é certa ou é errada. Aí é uma situação complicada porque está expondo a força. Agora, como um cidadão comum que não está fardado nem devidamente identificado como militar, não tem por que ele sofrer alguma sanção por parte do comando do Corpo do Bombeiro. Em relação à proibição do compartilhamento de informações que são publicadas em boletim reservado, as Forças Armadas elas trabalham com dois tipos de boletins: o boletim ostensivo e o boletim reservado. O boletim ostensivo é aquele que todos têm direito a saber as informações que ali estão. Já o boletim reservado são algumas informações sigilosas que não podem ser compartilhadas nem com o público interno. Por exemplo, se existe uma quantidade X de munições de fuzil 762 lá no paiol de uma determinada unidade, jamais isso pode vir a público pelo boletim ostensivo. Então, esse tipo de informação é publicado no boletim reservado, onde somente o comandante, o subcomandante, o oficial responsável pela munição e aqueles que controlam aquele material terão conhecimento. Por isso se diz boletim reservado. Somente algumas pessoas têm a legitimidade, a autoridade para ter conhecimento daquelas informações. Então, eu faço aí essa distinção entre boletim ostensivo e boletim reservado. Também, ainda para encerrar já as minhas palavras, eu gostaria de fazer um comentário hoje, também nessa linha do cerceamento à liberdade de opinião, sobre a atitude do ministro Alexandre de Moraes, que determinou hoje a suspensão das redes sociais de 16 ativistas bolsonaristas. Ou seja, ele simplesmente decidiu impedir que esses ativistas, que estas pessoas tenham no ar as redes sociais, porque estavam emitindo opiniões, na visão dele, opiniões que estavam colocando em risco a ordem democrática, a ordem pública. Senhores, nós vivemos um momento muito difícil. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal hoje emitiu mandado de busca e apreensão na casa de algumas pessoas, justamente estas pessoas que tiveram as suas redes sociais suspensas. Ou seja, nós precisamos vigiar para que a democracia no nosso país não venha a ser colocada em risco. Porque quando nós criticamos a atitude do Comando de Bombeiro, que não quer permitir que os militares emitam sua opinião, e nós viemos aqui na TV Alerj criticar o Corpo de Bombeiro, nós também temos a mesma coragem, nós devemos ter a mesma audácia para também criticar o posicionamento monocrático do juiz, do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que simplesmente determinou a suspensão de 16 redes sociais, por entender ele que estas redes sociais propagam o ódio, propagam uma insurreição, estavam aí causando algum problema com a ordem democrática do país. Isto é extremamente perigoso, porque por conta da minha opinião hoje, aqui na TV Alerj, quem sabe se amanhã eu poderei ter na minha casa a Polícia Federal dizendo: olha, você falou a respeito do ministro Alexandre de Moraes. Você não poderia ter emitido a sua opinião sobre o ministro Alexandre de Moraes. Você está colocando em risco a ordem democrática. Senhores, nós devemos defender a democracia. Se o ministro Alexandre de Moraes entendeu que existem falsas notícias e que o seu nome estava sendo ofendido, ele deveria procurar uma delegacia e fazer a notícia crime. E assim, através daquela notícia, o delegado abriria, sim, o inquérito policial e aí poderiam aquelas pessoas serem investigadas. A partir de então, o ministro teria um procedimento. Para concluir, por favor, deputado. Pessoas. Estou encerrando, senhor presidente. Então, eu manifesto aqui o meu repúdio à atitude
do Supremo Tribunal Federal pela operação de hoje, porque entendo eu que o ministro, mesmo ofendido, ele não pode, de forma alguma, cercear a opinião de alguém com base no crime inexistente, que supostamente é uma falsa informação, chamada falsa fake news. Ou seja, com base num crime inexistente, a Polícia Federal, por ordem do STF, foi à casa daquelas pessoas, 29 mandatos de busca e apreensão, pegando o meu dinheiro e o dinheiro de cada cidadão, para que, assim, a polícia fosse na casa daquelas pessoas e também estas pessoas tivessem as suas redes sociais suspensas. É uma vergonha. Da mesma forma que está sendo feito no Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que esteja sendo feito agora pelo Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou